também fez concurso público, né? E a gente tem uma lei muito recente que não pode mais, né, proibir candidatos e candidatas que tenham tatuagem, né? Durante o seu processo, como que foi essa relação? Teve algum tipo de resistência? Não, todo o processo que eu fiz dos exames, né, que eu tive que passar na perícia, eu fui eu mesma, assim, normal e não sofri nada, assim, ninguém me impediu, nem perguntou, Foi em que ano? Foi em 2013. 2013. Em relação ao visual, assim, as tatuagens, eu não tive nenhum problema. Bom, eu me inscrevi no concurso, né? Esse concurso, que nem assim, eu sou concursado na rede, mas eu já tinha feito assim, na verdade, já tinha participado de processos seletivos, já trabalhado em outras redes como contratado, né? Um professor contratado. E o primeiro que eu assumi o concurso foi nessa rede, não sei nem para mencionar, de Barueri. Então, quando eu assumi, assim, fui fazer os exames. Assim, eu lembro que assim, até o médico perguntou, assim, falou das tatuagens e tal, mas só meio que uma curiosidade. Você falou assim, não, você gosta de tatuagem, né? Legal e tal. Mas assim, nunca tive nenhum problema. Que ano assim. que foi isso? Isso foi, assim, para assumir aqui na rede foi em 2015, né? Foi então um processo de 2014 para 2015 para eu assumir as aulas. Muita gente tem dúvida, né, em relação aos concursos públicos, né? Se aceitam ou não pessoas tatuadas. Eu queria que você contasse. Você passou por isso também. Passei recente. Mas aqui no meu caso já tinha a legislação que me amparava. No meu também, não. Se tinha eu nem lembro, mas não teve nada. Assim que, não, o médico que me examinou, ele fez todo o processo lá, o procedimento, o protocolo normal, não perguntou nada sobre tatuagem. Perguntou mais coisas sobre saúde mesmo, né? Se eu fumava, se eu bebia, se eu usava droga, essas coisas. Nada assim que fala, essas tatuagens aí, sabe? Nada assim. Não deixou nada transparecendo, pelo menos. Essa tatuagenzinha? Agora, na outra empresa que eu trabalhava, quando eu fui fazer o exame médico, eu já tinha. E aí o médico falou, tatuagem, não sei não, hein? Mas acho que foi mais para amedrontar, né? Do que barrar. Tanto que eu passei no exame, mas no estado mesmo, para efetivar, quando eu fiz toda a perícia, lá não teve nenhum problema. Pelo menos o médico não falou um pio sobre isso. Que legal. Foi bem tranquilo, assim. Pelo menos nesse sentido a gente evoluiu um pouco, né? Aceitar uma pessoa tatuada, modificada, eu acho que não interfere em nada no intelecto dela. Se você está contratando uma pessoa para exercer um trabalho que ela não vai usar o corpo, e esse corpo não tem nenhum tipo de deficiência que impeça ela de trabalhar, eu acho que não tem porquê. Tanto que até hoje a gente tem cotas para pessoas com deficiência, né? Então a deficiência ela pode ser adaptada para qualquer trabalho, dependendo da deficiência, lógico, né? Mas eu acho que hoje em dia é um tabu aí que a gente quebrou de certa forma, porque teve alguém que começou a meio que impor isso, né? Porque eles não iam parar, assim, um monte de engravatado certinho, um dia falar, essas pessoas modificadas, vamos dar uma chance para elas. Não, alguém teve que meter a cara e, né, uns pioneiros ali que nos ajudaram aí a cavar. Nunca é um presentinho. Não, eles nunca dão. A gente tem que arrancar na unha o negócio. É basicamente assim. Legal. Antes disso, já tinha trabalhado em colégios particulares ou dado aula até mesmo em empresa, aula em escolas de idioma, né? Como professor de inglês, já teve momentos que me questionaram, assim. Teve uma escola de idiomas que eu dei aula, sei lá, isso já tem uns 12 anos atrás, que uma mãe de um aluno implicou um pouco, chegou e chamou, assim, os proprietários, né, da escola, assim, e falaram, nossa, mas esse é o professor do meu filho, né? E aí o franqueado, né, que ele era um dos sócios, né, proprietário, e ele era coordenador na escola. Ele chegou, chamou essa mãe, sentou e falou, olha, você precisa sentar e conversar com esse professor. Então eu lembro que ele fez a parte dele, ele conversou com essa mãe e ela estava toda cheia, né, de preconceito, assim, de início.
E ele falou assim, não, você precisa sentar e conversar com esse professor, você precisa ver a bagagem que ele tem, e toda a história dele, assim, antes dele chegar aqui na sala de aula, aí você vai ver que isso daí, dela falou, não, mas, claro, não é preconceito, mas é que eu fico preocupada porque meu filho adolescente pode se influenciar, não sei o quê. Então, a mesma história de sempre. Não é né? preconceito, mas... né? Então, e aí o que acontece é que ele... Bom, com o tempo, ela viu como o filho dela, o rendimento do filho dela na escola, e ela falou assim, nossa, eu nunca vi ele tão interessado no inglês como ele está agora. Então ela chegou e ela falou isso para esse coordenador aí, né, para esse franqueado da escola, e falou, olha, realmente, assim, que o filho dela estava adorando as aulas, e aí depois ela, assim, várias vezes ela cruzou comigo, ela conversou comigo e viu que... Teve tempo de se rever. Sim, então, assim, foi, sei lá, de certa forma, acho que o resultado aí bacana, né? Que ela mudou, né? A cabeça dela em relação. A gente está sempre no processo. É isso. Bia, além de você ser professora, você também é mãe, né? Sim. E acho que é importante a gente falar também dessa relação, né? De ser mãe, tatuada, né? Como tem sido isso para você? Olha, primeiro que assim, quando eu saio com meu filho, né, sempre tem alguém que quer comentar, né, ai, que menino bonitinho, cacheadinho, né, mas ninguém acha que eu sou a mãe, né, porque, né, é difícil você ver uma mãe, né, que tem a tatuagem e tudo mais, né. Então, assim, a minha relação com meu filho é super tranquila, super aberta, pra ele é super normal, lógico, o pessoal pergunta, mas aquela de cabelo colorido é sua mãe? Aquela de tatuagem é a sua mãe, né? Mas a gente, pra mim é tranquilo, tirando às vezes esse fato de que as pessoas não conseguem associar que você é mãe, né? Então assim, ou você é uma pessoa que tem o seu estilo e tudo mais, ou você é aquela mãe, né? Tradicional zona, né? Até para ser mãe tem que ter Até para ser mãe você tem que ter uma caixinha, você tem que ter né? um estereótipo, né? Porque as pessoas já acham isso estranho, né? Mas eu lido bem com isso, faz parte, E né? quando ele nasceu você já tinha bastante Já tatuagem. tinha, eu lembro que uma cena bem que me marcou na hora eu tive parto normal, né? E dói, né? Dói de verdade. E aí eu lembro que eu tava na sala de parto e eu falei assim, nossa, que dor, que não sei o que. Aí veio uma enfermeira, minha filha, dói menos do que essas tatuagens aí que você fez. Mas até isso eu tive que aguentar na hora do parto. Com dor. Com dor, prestes a dar a luz, ainda tem que ouvir uma piadinha. Porque a pessoa acha que, né, só porque você tem tatuagem, você aguenta. Mas tudo, eles né? fazem isso com a gente. No dentista, no médico, E, na hora de tomar injeção, você tá então, doente. Eles, mas você já tomou muita colhada? Esse negócio do dentista... do dentista, primeiro que eu não queria tirar, né, os dentes. Daí eu ouvi até da recepcionista, mas você gasta dinheiro com tatuagem, não quer gastar dinheiro com dente, né? Você precisa. Eu falei assim, mas vai ficar, é um registro, né, pra minha vida inteira. Mas você vai aguentar a dor, você vai, não sei o quê. Mas é totalmente diferente, não dá pra associar, não, as duas dores. Pra gente fechar a nossa conversa, que foi muito legal, a gente tá num momento muito... bizarro no sentido negativo do mundo, né? Um conservadorismo que cresce, parece cada vez mais, e a educação ela não tem escapado, né? A gente tem o projeto Escola Sem Partido, o que eles chamam de ideologia de gênero também, que eles tentam barrar certas discussões na escola, né? Com um discurso bastante equivocado. Como que você enxerga essas linhas, né, tão obscuras querendo afetar a educação hoje? Eu acredito que essas linhas que estão aí querendo afetar a educação nada mais é para continuar formando, né, seres humanos aí que não consigam questionar, que não consigam ter a sua própria opinião, né? Então, assim,
o nosso papel aqui dentro é mostrar mesmo, né, que o certo e o errado e tentar fazer de tudo com que eles sejam seres humanos capazes de ter a sua personalidade própria, seu pensamento, saber questionar, não aceitar tudo, né, que é imposto, né, porque o que eles querem? Continuar tendo gente aí que aceita tudo de boca calada e pronto, para ser manipulado, né? Então, eu acho que dentro, a oportunidade, pelo menos se eu tiver para fazer com que esses alunos sejam pessoas pensantes, né? Eu faço dentro da sala. Ótimo. Do seu papel como Assim. professor, qual que é a sua visão sobre essas questões Não, todas? eu acho absurdo eles quererem, assim, eu como educador, eu acho que assim, precisa ter essa discussão, a gente precisa falar sobre isso, acho que a escola, a sala de aula é o espaço para tá falando sobre isso daí. Infelizmente, assim, ainda separam muito, né, essa escola e a família, né? Eu acho que a família, se os pais estiverem mais presentes, se essa discussão for mais aberta, assim, acho que é o ideal, assim, né? Não vou terminar porque agora me surgiu uma lembrança que, como você é de ciências, teve uma escola, que eu não lembro qual estado do Brasil que foi, que a cartilha tinha uma ilustração de um órgão genital masculino. E aí toda a comunidade de pais e mães, eles se revoltaram porque no livro de ciências tinham... Você chegou a acompanhar esse caso? Não acompanhei o caso, mas eu já passei por isso. É mesmo? Já passei por isso porque, assim, tem é do currículo do Estado, você tem uma determinada série que você tem que falar sobre o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino, né? E quando você entra nesse assunto, tem pais que questionam mesmo e quer saber se isso realmente está no conteúdo, o porquê que eu estou falando e como eu estou lidando com isso, né? Eu já ouvi de aluno assim, vou falar para minha mãe que você está falando de sexo, né? E a mãe vem questionar, mas olha, é aula de ciências, né? Então, assim, além de estar dentro do conteúdo, ele precisa, né, conhecer. Se não for pela família, pela mãe, né, a internet tem muitas informações erradas, né? Esse é o grande risco. E aí fica um falando pro outro, vai na ideia do coleguinha, e aquilo, né, qual é a certeza que ele tem, que ele realmente está recebendo uma informação? Então, eu tenho que falar sobre isso, né? E eu sei como eu estou falando. Mas tem uma certa resistência, sim, né? Mesmo, mais por conta do ensino fundamental, né? Que eles são, a idade é 12, 13 anos que a gente fala sobre isso, e tem pais que preferem que não fale sobre isso. É Né? importantíssimo, né? A questão de saúde Sim. física, mental, do autoconhecimento do próprio corpo. Não é porque você está estudando o sistema reprodutor que você vai estar induzindo o seu aluno a praticar. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Qual que é o papel da educação, na sua opinião, em nosso momento atual? Então, eu acho que a educação, não só nesse momento, mas em toda a história da educação, tem um papel de ampliar a mente de quem estuda, né? Porque quando você amplia o seu modo de ver, você começa a enxergar coisas que você não enxergava porque você tinha uma visão limitada por não ter uma educação
focada nessa questão de ampliar os seus horizontes. Então eu tenho assim convicção de que a partir do momento que você pesquisa, que você estuda, que você assiste aula, que você busca conhecimento, você começa a entender o mundo de uma forma diferente, de uma forma assim sem cabresto, né? Então, pegando de novo a sua pergunta, o papel da educação hoje ele ainda consiste nisso, de fazer as pessoas enxergarem coisas que elas não enxergam porque elas estão muito sedadas, né? Sedadas pela televisão, sedadas pela internet fútil, sedadas por esportes de massa. Para a gente finalizar, Alex, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, sobre o papel da educação nesse nosso momento atual, né? Eu sei que daria, enfim, uma discussão enorme, mas, enfim. Nós estamos vivendo um momento bem maluco, né? Assim, então, assim, eu acho que é muita responsabilidade que nós temos aqui, né? Nós como os professores, assim, ano passado eu lembro que em vários momentos eu parei a aula de inglês, assim, estava trabalhando, né, com a minha matéria e parei porque surgia algum tipo de comentário, algum assunto sobre política, mas assim, é um momento muito rico também, né? É um momento que assim, a gente está vendo umas coisas malucas acontecendo, mas ao mesmo tempo está abrindo oportunidade da gente dialogar, conversar e pensar, né? Então assim, acho que isso a gente não pode negar. Então assim, eu lembro que em vários momentos ano passado, esse ano, pelo fato de eu estar trabalhando mais com pequenos, não, mas ano passado ainda tinha alunos adolescentes, então eu tive momentos de estar conversando bastante com alunos sobre essa questão política e assim, como a gente estava falando há pouco sobre a escola sem partido, não tem como a gente não conversar sobre esses assuntos, né? Então o professor pegar e falar, não, fingir que não, nada está acontecendo e é um absurdo. A gente precisa conversar e conversar sobre, que nem se eu colocar uma posição minha, uma coisa que eu acredito, eu não acho que eu estou doutrinando ninguém, eu acho que é o contrário, assim, eu posso ouvir a opinião de alunos. Eles estão ainda no momento que eles estão começando a formar a opinião deles, e eu acho que assim, diferente de eu chegar e falar assim para o aluno, calar um aluno que está falando alguma coisa e falar que está falando bobagem, não. É ouvir o que ele tem para dizer e aí eu colocar o que eu acho sobre aquilo lá que ele fala. Eu posso colocar várias coisas por experiência de vida que nós temos e várias outras coisas. Eu acho assim, é um momento único, assim, um momento rico que a gente tem que aproveitar ele para conversar mesmo. E não está sendo, sei lá, acho que fácil, não é fácil, né? Então, assim, tem toda essa questão que estão querendo criar essa mordaça aí, né? Se o professor tocar em certos assuntos, ele... né? Então, assim, uma censura aí. Eu não acho que isso vai acontecer, não sei, espero que não. E a gente vai lutar para que isso não aconteça, né? Porque a escola ela precisa continuar um espaço para discutir ideias, para a gente conversar. Apesar de ter muitas coisas negativas tão escancaradas aí, que a gente está vivendo um momento assustador, assim, de certa forma, que tem momentos que a gente fala assim, nossa, como a gente está voltando no tempo, né? Está regredindo. Mas eu acho que aproveitar isso daí para a gente, para discutir, para falar e pensar o que a gente quer mesmo. E usar a história também, né? Já temos uma história e lembrar disso daí, das coisas que a gente já sofreu, de coisas que aconteceram no passado e tá resgatando isso daí para a gente não cometer mais, fazer mais besteira no futuro. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado. Dá um abraço aqui.
Muito obrigado, Bia. Dá um beijo aqui. Essa aqui. Prazer mesmo participar, hein? Todo meu. Grato aí por ter vindo aí no extremo leste de Itaquera. Saído lá do outro lado e vindo pra cá, porque... Não, mas que importante esse exercício. Sim, eu achei muito foda esse projeto que vocês estão desenvolvendo aí e espero que tenha mais.